Oi, gente, tudo bem com vocês? Professor José, da disciplina de Estudos Amazônicos. Vamos iniciar a nossa aula, que é a nossa segunda aula dessa matéria, antes do início da segunda avaliação de vocês. E vamos iniciar sem perda de tempo, tudo bem? Aqui embaixo vocês podem ver o meu e-mail, tá? Podem copiar meu e-mail, salvar, e por esse e-mail vocês vão enviar a atividade da aula, no final da aula, que são 4 perguntas que vocês têm que responder, e essas 4 perguntas vão valer 1 ponto, ou seja, cada pergunta vai valer 0,25 décimos, tá? Totalizando 1 ponto. Aí vocês resolvam a atividade, transformem em PDF, o documento em PDF, tudo bem? Podem fazer no Word e transformar depois em PDF, e enviar o PDF com o nome de vocês para este e-mail aqui, tá? professorjosesantos.gel@gmail.com. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Bem, a nossa aula, que é a nossa segunda aula de estudos amazônicos, nós vamos falar sobre 3 assuntos principais. O primeiro assunto é a Amazônia durante o século XX, ou seja, nós vamos pegar a Amazônia principalmente durante o governo de Getúlio Vargas, a Amazônia getulista, depois do governo de Getúlio Vargas, que é o período republicano, e parando na Amazônia do governo militar, durante a ditadura militar aqui no Brasil, tá? Nós não vamos até o final do século XX, vamos pegar apenas esses 3 momentos históricos e entender, por meio desses 3 momentos históricos, o olhar geográfico que a Amazônia teve durante esses 3 momentos. O nosso segundo tópico é falar sobre o capital natural amazônico. Nós vamos ver o que é esse capital natural e quais desse capital natural existem aqui na região amazônica. No nosso terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a Amazônia como uma fronteira socioambiental. Nós vamos abordar a importância da Amazônia para o contexto social e ambiental aqui da região norte e do Brasil também. E também vamos pensar um pouco da importância dele no mundo. Mas principalmente nós vamos abordar essa noção de por que a Amazônia é uma fronteira socioambiental. Tudo bem? Então, vamos iniciar nossa aula. Primeiro, a Amazônia no século XX. A Amazônia é um grande espaço territorial que corresponde a praticamente metade do território nacional brasileiro. Portanto, por ser essa gigantesca massa territorial, ela tem uma grande importância para o Brasil. E todo e qualquer governo, não importa do período, desde a colônia, o Império, a República, a ditadura de Getúlio Vargas, a Segunda República, até a ditadura militar e a Terceira República que a gente vive hoje, todos os governos, não importa qual, tiveram um olhar sobre a Amazônia. Seja um olhar mais de controle, seja um olhar mais de desenvolvimento, seja um olhar mais de crescimento econômico, ou seja um olhar mais de evitar com que essa região norte se desmembre do Brasil. Mas todos eles tiveram um olhar para a Amazônia e compreenderam, vendo esse grande espaço territorial, que por essa grande dimensão, ela será, ou foi, ou será um dia muito importante para o Brasil, tá? E sobre a Amazônia, propriamente dita, enquanto essa grande região que nós temos 3 fatores muito importantes que vão definir a Amazônia durante todo o seu percurso de existência em todo e qualquer governo do Brasil, todos eles que tiveram. O primeiro deles é o fator geográfico. Professor, como assim fator geográfico? A gente, ou todas as pessoas, todos os governos, ou qualquer pessoa que queira estudar a Amazônia, vai fazer um olhar geográfico sobre essa região norte do Brasil, entender a sua localização, seus aspectos geográficos, seus aspectos sociais, físicos, e entender a partir dessas informações a sua importância para o país. O fator geográfico vai relacionar isso. O fator geográfico para o fator geográfico, a Amazônia é uma região razoavelmente integrada ao Brasil. Como assim, professor? De todas as regiões brasileiras, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, a região norte, que vai compreender a Amazônia, a região amazônica, ela é a menos integrada socialmente, economicamente, industrialmente e politicamente do país, tá? Claro que é uma região que está inserida dentro do Brasil e ela possui relações com todas as outras regiões. Porém, em termos de integração ou algo que chegue perto dessa integração nacional, a região norte é a que menos está integrada ao resto do país.
sendo, por isso, a maior extensão territorial do Brasil com a menor diversificação. Qual diversificação, professor? Diversificação econômica, diversificação industrial, diversificação de serviços, diversificação de produção de mercadorias e consumo, diversificação social, classes sociais que estão dentro da Amazônia. Então, por essa região amazônica, a região norte, ser muito grande e territorialmente muito extensa, porém ela é, em termos econômicos, em termos políticos, em termos sociais, pouco integrada ao Brasil, ela constitui o maior espaço territorial menos diverso do Brasil. Ou seja, essa pouca diversidade faz com que a região amazônica seja homogênea ou quase homogênea em toda a sua extensão, ou na maior parte de sua extensão. Como assim, professor? Já que é uma região pouco integrada, significa que as coisas locais, a cultura local, a comunidade local, a sociedade local, a economia local, ela se faz presente na maior parte da extensão dessa região norte. Portanto, por ser homogênea nessas condições, nesses cenários, faz com que a Amazônia, a região norte, seja pouco diversificada. E, a partir daí, nós temos essa situação, que a região norte, sendo a maior extensão territorial do Brasil, é também a menor diversificada do Brasil, a menos integrada ao país, a menos heterogênea, e, portanto, ela é a mais homogênea do país, tudo bem? Isso é o fator geográfico. A importância dele para a análise da Amazônia é que a Amazônia ela é algo singular, algo especial, algo próprio do Brasil. Por conta dessas características que nós conversamos, dela estar pouco integrada, pouco diversa, pouco diferenciada em relação ao resto do país. Ela é muito local, tem suas especificidades locais. O outro fator importante é o fator populacional. Professor, o que é o fator populacional? A Amazônia, por ela ter todas essas características de baixa diversidade, de baixa integração com o resto do Brasil, vai fazer com que a sua população, principalmente a população urbana que vive nas cidades, ela também seja pouco integrada à dinâmica econômica do Brasil e também numericamente reduzida em relação às outras regiões do Brasil. Na Amazônia, ou na região norte, temos que existe na região norte um imenso espaço territorial, que, como eu falei para vocês, é o maior do país, é quase metade da extensão territorial do Brasil. Porém, mais de 40% do território nacional, que corresponde à região amazônica, detém a menor taxa populacional. Ou seja, por mais que a região amazônica seja a maior extensão territorial do Brasil, aqui vive a menor quantidade de pessoas em todo o Brasil. Na região sul, que possui a menor extensão do Brasil, vive muito mais pessoas do que na região norte, na região amazônica. No nordeste, vive muito mais pessoas do que vivem aqui na região norte, aqui na Amazônia. No sudeste também e no centro-oeste também. Então perceba, por mais que a Amazônia tenha uma grande extensão e seja territorialmente muito grande em relação às outras regiões brasileiras, ela possui a menor taxa populacional, ou seja, a sua população não corresponde à sua grandeza territorial. Somente na década de 90, em 1990 para 2000, se tornou urbana e é menos urbanizada. Como assim, professor? Apenas na década de 90, a população que vive nas cidades aqui na região norte, na região amazônica, ela ultrapassou em termos numéricos a população que vive no campo. Ou seja, depois da década de 90, início do ano 2000, até agora, 2025, a população que vive nas cidades, as pessoas que vivem nas cidades, ela é numericamente maior do que as pessoas que vivem no campo. E isso ocorreu apenas a partir da década de 90 no Brasil. Enquanto que no Sudeste, por exemplo, a gente teve essa mudança numérica da cidade-campo na década de 50, ou na virada da década de 40 para a década de 50. Então, o fator populacional também é algo que distingue a Amazônia em relação às outras regiões do Brasil. E só para você terem noção, a Amazônia foi a última região a ser urbanizada, ou seja, que possui maior quantidade de pessoas vivendo na cidade em comparação às pessoas que vivem no campo. Enquanto que temos o Sudeste como primeira região, seguido do Sul, depois do Centro-Oeste, depois do Nordeste, a última região urbanizada foi a região Norte, que se compreende a região amazônica.
E nós temos o fator econômico. O fator econômico diz relação a todas as características da cadeia produtiva, industrial e de comercialização de mercadorias que nós temos aqui na região amazônica. E por isso nós vimos que o Parque Produtivo Amazônico teve início apenas a partir da década de 70, durante os governos militares. Ou seja, todo o período anterior, nós não tivemos uma cadeia produtiva, um parque industrial aqui na região amazônica. Nós não tivemos. Tivemos apenas um comércio extrativista ou de circulação de mercadorias. Porém, de produção de mercadorias, de produção de produtos, isso não ocorreu na região amazônica nesse período. Apenas depois da década de 70, durante os governos militares. Até então, as políticas na região amazônica eram políticas extrativistas. As pessoas, os comerciantes, né, iriam adentrar a floresta, retirar produtos da floresta e comercializá-los, apenas extrativista. Não existia uma cadeia de produção de mercadorias e de produtos. Então, esses são os três fatores que vão caracterizar a Amazônia durante o século XX e também a entrada do século XXI. Fator geográfico, fator populacional e fator econômico. O fator geográfico está relacionando a sua grandeza com a sua pouca integração à economia nacional. O fator populacional diz relação à quantidade de pessoas que vivem nas cidades, na Amazônia e também no campo amazônico, porém essa quantidade de pessoas é a mais reduzida em comparação às outras regiões do Brasil. E o fator econômico? O fator econômico é que a industrialização da região norte, além de ela estar no início e ser muito reduzida, ela teve início muito tardio, somente depois da década de 70, enquanto que as políticas que predominavam até então e até hoje existem na região amazônica são políticas extrativistas, políticas econômicas voltadas ao extrativismo apenas. Agora vamos falar do início da caracterização da política amazônica durante o governo de Getúlio até a ditadura militar, tudo bem? Getúlio, para começo de conversa, era um nacionalista. Ele era um nacionalista. Professor, o que isso quer dizer? Que acima de tudo, ele priorizava a proteção nacional e o crescimento nacional propriamente dito e feito por ele mesmo. Ele não aceitava a intervenção estrangeira de outros países aqui no Brasil. E por isso ele adotou, por ser nacionalista, uma protecionista em relação à Amazônia e às outras regiões brasileiras também. Mas enquanto a Amazônia, ele adotou uma política de proteção militar, proteção econômica, proteção social, proteção financeira. Toda a cadeia produtiva de circulação de mercadorias que ocorria na Amazônia durante o governo de Getúlio Vargas era voltada para o comércio nacional, comércio local, porém esse comércio, como nós vimos, era baseado no extrativismo, portanto ele era pobre, era um comércio pobre. Enquanto que o produto em si, que era o látex, que era extraído das seringueiras na Amazônia, durante a economia da borracha, que era o principal produto econômico da região amazônica, que era um produto extrativista, ele era utilizado para o mercado internacional, para a produção de borracha, no mercado internacional. Mas, tirando isso, as políticas econômicas voltadas para a Amazônia durante o período de Getúlio Vargas, eles eram políticas protecionistas, políticas nacionalistas. Por quê? Porque Getúlio Vargas era um nacionalista. E, além de nacionalista, Getúlio Vargas também era positivista. Professor, qual a importância disso? Por Getúlio Vargas ser positivista, ele também adotou uma política econômica e de orientação política positivista, de ordem, progresso, voltada à industrialização, ao crescimento econômico de forma ordenada, de forma lógica, de forma sequencial. Ou seja, durante o governo de Getúlio Vargas, não ocorreu um boom, uma explosão, um crescimento acelerado nas regiões brasileiras, incluída a região norte, né, onde está a Amazônia. Por quê? Porque é uma doutrina positivista, é algo organizado, é um progresso lento, é um progresso que se faz em etapas, em fases, ou seja, não se tornou uma explosão econômica aqui a região amazônica durante o governo de Getúlio Vargas. A região amazônica não conheceu um crescimento acelerado, muito pelo contrário, foi um crescimento lento, feito por fases, feito por etapas, seguindo um rigoroso cronograma.
Getúlio Vargas priorizava o desenvolvimentismo para todas as regiões do Brasil, não somente o Sudeste, principalmente o Sudeste, mas não somente o Sudeste, também para o Sul, para o Centro-Oeste, para o Nordeste e para o Norte também, para a região amazônica. Aqui na região amazônica, o desenvolvimentismo do governo ele se fez muito presente apenas, ou quase apenas, nas capitais dos estados, principalmente na cidade de Belém, que era um polo, um ponto de integração do mercado da rede de látex para a produção de borracha no cenário internacional, tudo bem? Só saiba apenas disso. O desenvolvimentismo dado por Getúlio Vargas para a região amazônica era um desenvolvimentismo nacionalista, positivista, feita de forma lenta, de forma progressiva, seguindo fases, seguindo etapas, e não foi um boom, não foi uma explosão acelerada do crescimento econômico na região amazônica. Esse desenvolvimento nacionalista ele promovia a integração entre as regiões do país. Como nós vimos, a Amazônia é a região menos integrada à economia capitalista brasileira, mas ela teve início durante o governo de Getúlio Vargas. Até então, essa integração ela não ocorria na região norte do Brasil. A região norte das outras regiões brasileiras era muito diferente mesmo. Ela apenas teve início a sua integração durante o governo de Getúlio Vargas. O crescimento urbano foi o principal motor de desenvolvimento de Getúlio Vargas para as regiões. Crescimento urbano é a relação da quantidade de pessoas que vivem nas cidades. Quanto mais pessoas vivem nas cidades, maior é o crescimento urbano, maior o desenvolvimento urbano, maior o crescimento das atividades econômicas que se fazem na cidade. O federalismo. Professor, o que é o federalismo? Getúlio Vargas, ele promovia e buscava fortalecer a força do poder central, do governo central, do âmbito federal do governo sobre os governos estaduais, sobre as províncias, sobre as áreas locais. Ou seja, Getúlio Vargas buscava, com seu desenvolvimento nacionalista, uma força do federalismo, um aumento do poder do governo federal sobre os governos estaduais, sobre os governos municipais, sobre os governos locais. E tudo o que ele fez, todas as mudanças políticas e administrativas, foi para fortalecer esse federalismo. Ou seja, se Getúlio Vargas mudava a ordem política de um estado, o governador do estado tinha que fortalecer o governo federal, o presidente da República, que era Getúlio Vargas. Ou seja, o governador do estado tinha que estar alinhado ao governo para fortalecer as ordens, as políticas e apoiar as políticas econômicas do governo. Ou seja, é um federalismo, ou seja, é algo do governo central sobre os governos estaduais, os governos municipais e os governos locais de cada região aqui do Brasil. Não foi diferente na Amazônia. Temos a industrialização. Esse desenvolvimento nacionalista de Getúlio Vargas foi baseado muito na industrialização. Porém, eu quero dar um adendo aqui para vocês. Essa industrialização ela se fez presente apenas nesse começo do século XX de Getúlio Vargas, no Sudeste brasileiro e também em parte do Sul. Mas aqui na região amazônica, na região norte, essa industrialização não se fez presente e nem teve início. Claro que aqui nós tivemos algumas indústrias já nesse tempo, porém eram indústrias, por exemplo, de produção de sacolas, produção de sacos para colocar mercadorias de frutas, verduras dentro dessas sacolas. Então não é uma indústria de produção de produtos industrializados, como por exemplo celulares, computadores, eletrodomésticos, camas, sofá, fogão, não era esse tipo de indústria que existia aqui na região amazônica. Eram indústrias bem basilares mesmo. E o governo de Getúlio Vargas foi baseado no populismo. O populismo é uma doutrina política, ou seja, é uma ação política que foi baseada muito no carisma do governante sobre aqueles que ele governa, ou seja, a população. Era um governante carismático, um governante que a população gostava dele. Isso é o populismo. E aqui na Amazônia, Getúlio Vargas procurou fortalecer esse populismo, que visava o fortalecimento do poder federal sobre os estados, sobre os municípios. Esse populismo se fez presente na figura do presidente da República, que era Getúlio Vargas, e também
do seu interventor aqui na região norte, principalmente no estado do Pará, que era Magalhães Barata. Ou seja, esse populismo nada mais é do que uma união cultural das massas, ou seja, Getúlio Vargas procurava unir todas as pessoas para o seu programa governamental, que todas as pessoas pudessem ver Getúlio, ver o governo de Getúlio Vargas como algo bom para todo o Brasil. Isso é o populismo, tá? Na Amazônia, o governo de Getúlio Vargas instituiu interventores para que eles executassem atos, seja qualquer tipo de ato, ato político, ato administrativo, um ato econômico, um ato de política social, qualquer ato que fortaleça o poder federal, ou seja, o federalismo, e dinamizasse a economia regional. Por que dinamizar a economia regional, professor? Porque Getúlio Vargas buscava o desenvolvimentismo de todas as regiões, e nada mais do que promover o desenvolvimentismo a partir de uma dinamização da economia, fazer com que a economia de cada região, e nelas inserida a região amazônica, a região norte, essa dinamização da economia vai fazer com que a cadeia produtiva das regiões comece a circular, comece a existir, comece a se promover de forma mais acelerada, de forma mais forte, fazendo com que essa economia comece a girar, comece a trazer lucros para o governo. Isso é a dinamização da economia regional. Sobre ela nós vamos falar mais à frente na nossa aula, tá? Aqui na região norte do Brasil. E em relação aos interventores que Getúlio Vargas nomeou para as regiões, tá? Para os estados, mas como as regiões em si. Existia em cada estado da federação, em cada estado aqui do Brasil, um interventor. Só que no estado mais forte, o interventor daquele estado, ele comandava toda aquela região. Por exemplo, do Sudeste, o interventor de São Paulo comandava toda a região do Sudeste, tá? Aqui na região Norte, o interventor mais forte, ou seja, que teve mais poder político, foi Magalhães Barata, que era o interventor do estado do Pará, que é um importante estado aqui na região norte do Brasil, na região amazônica. Esse interventor, ele buscou dinamizar a economia da região amazônica, do estado do Pará, mas da região amazônica como um todo. Eu quero que você saiba que nesse tempo a economia da borracha estava em uma fase muito decadente na região amazônica, não tinha muitos lucros. E no período do interventor Magalhães Barata, no período do governo de Getúlio Vargas na Amazônia, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a borracha ela era muito requerida, tá? Para a fabricação de pneus de automóveis para serem utilizados nos países que estavam em guerra. Então, essa borracha era feita a partir do látex. Esse látex ele era retirado das seringueiras dentro da floresta amazônica. Essas seringueiras elas estavam principalmente na parte ocidental da floresta amazônica, ou seja, nos estados do Acre e nas proximidades lá do estado do Acre de Rondônia. Ou seja, bem lá no interior da Amazônia, esse látex saía de lá e vinha até o Porto de Belém, no estado do Pará, e daqui do Porto de Belém ele era mandado para todos os outros países do mundo. Então, isso é a economia da borracha. Então, o interventor que estava no estado do Pará comandava toda essa cadeia de extrativista, né, de uma economia extrativista do látex, desde o estado do Acre, do território do atual estado do Acre, passando pelo estado do Amazonas, Rondônia, Roraima, para chegar até Belém, aqui no Pará. Então, esse interventor, por conta disso, ele comandava tudo isso e controlava toda essa cadeia, esse interventor ele teve uma forte política aqui na região amazônica. E ele foi direcionado para dinamizar essa economia do látex, essa economia da borracha, em 3 frentes principais: mudanças políticas, mudanças urbanas e mudanças na economia. Enquanto as mudanças políticas que ele fez, ele promoveu reformas legislativas, criou leis, decretos que pudessem promover o desenvolvimento, a dinamização da organização administrativa. Ele começou a criar vilas, condados, novas cidades, novos municípios, para a partir dessa desintegração, dessa criação de novos municípios, poder controlar melhor e administrar melhor essa cadeia produtiva. Essas reformas legislativas tinham como foco principal a criação de novas unidades político-administrativas, e foi no governo de Magalhães Barata que o atual município de Castanhal começou a ter seu desenho
é a sua criação iniciada, primeiro como uma vila que saiu das dependências de Belém para ser uma vila própria, autossuficiente. E a partir dessa vila autossuficiente começou a se desenvolver até ser declarada como um município de Castanhal, um município totalmente separado e independente e autônomo de todos os outros municípios. Então você pode ver que a ação do interventor Magalhães Barata para dinamizar as questões políticas aqui na região amazônica tiveram efeito até os dias de hoje. Hoje nós temos o município de Castanhal porque, no período desse interventor, ele criou decretos que começaram a criar novas unidades político-administrativas aqui no estado do Pará, mas não somente no estado do Pará, em outros estados também da região norte. Algumas mudanças que ele promoveu foi o desenvolvimento urbano, só que esse desenvolvimento urbano ele estava muito atrelado aqui na capital do estado do Pará, na cidade de Belém. Também nós tivemos desenvolvimento urbano na capital do estado do Amazonas, em Manaus, mas em Belém que ocorreu as maiores mudanças urbanas, que é asfaltamento de vias, construção de casas, canalização de rios, coleta de lixo, rede de esgoto, educação, saúde. Todo esse desenvolvimento urbano, principalmente na cidade de Belém, que era a capital da região norte do Brasil, da região amazônica, foi visto aqui nesse período do governo do interventor Magalhães Barata. E as mudanças econômicas que ele promoveu foi a instalação de uma rede administrativa em toda a região norte do Brasil, ou seja, em toda a região amazônica, que buscou melhorar a economia da borracha. Como eu falei para vocês, durante a Segunda Guerra Mundial, a borracha começou a ser muito requerida. O látex para a produção de borracha, aqui da região amazônica, começou a ser muito requerido no mercado internacional, no comércio entre os países. Então, para buscar fazer com que essa rede extrativista de extração do látex das seringueiras para a produção de borracha fosse o mais eficiente possível, ele começou a criar políticas que pudessem dinamizar essa economia da borracha aqui na região amazônica. E a partir disso, tirar a economia da borracha da pobreza e, de novo, vou botá-la em um patamar de geração de grandes lucros para a região e para o Brasil. Tudo bem? Então, essas são as 3 frentes de ação do interventor Magalhães Barata. Ação política, de mudanças urbanas e ações na economia da região norte como um todo, principalmente no estado do Pará. Aí nós temos a Amazônia no fim do Estado Novo. O Estado Novo é o que nós compreendemos como os governos de Getúlio Vargas, tá? Todo período de governo de Getúlio Vargas e as coisas que ele empreendeu, nós conhecemos como Estado Novo. O fim do Estado Novo teve início a República, a Segunda República Brasileira. Temos o governo de Getúlio Vargas, que compreende o Estado Novo. Fim do governo de Getúlio Vargas é o fim do Estado Novo. Início da Segunda República Brasileira. Da Segunda República Brasileira, o fim dela teve início a ditadura militar. Em relação ao fim do Estado Novo e Amazônia, a região norte, que é a região amazônica, ainda era pouco integrada ao país. Lembre, a integração da região norte em relação a todas as outras regiões brasileiras. A região norte ainda era muito separada das outras regiões brasileiras. Era quase como 2 países distintos, 2 países totalmente diferentes. E a economia da região norte voltou a decrescer. Por que decresceu, professor? Por que reduziu? Porque a economia da borracha, com o fim da Segunda Guerra Mundial, começou a voltar para a pobreza, porque a borracha já não era mais requerida pelos outros países. Se não era requerida, não tinha como ser comercializada, portanto, não gerava mais lucros. Ou seja, a economia da borracha começou a decrescer novamente na região amazônica. E com a queda da economia da borracha após a Segunda Guerra Mundial, essa região da Amazônica, a região norte do Brasil, começou a haver um cenário de pobreza extrema, ou pobreza generalizada aqui na região norte, porque tirando as atividades extrativistas, não tinha mais nenhuma outra atividade econômica que pudesse gerar lucros para a região como um todo e para os estados que compreendem ela. E atividades extrativistas tem pouco lucro, você não consegue ganhar muito dinheiro vendendo apenas frutas, legumes e coisas retiradas da floresta. Portanto, era necessário uma política de integração da economia, principalmente da região norte, para as outras regiões do Brasil, levando a industrialização e o crescimento econômico para essa região amazônica. Aí nós temos alguns cenários
três cenários principalmente que vão caracterizar a região amazônica em relação ao resto do país no fim do Estado Novo, que é o período de 1945. A economia da região amazônica era baseada principalmente no extrativismo, como falei para vocês, o extrativismo do látex. Quando essa economia do látex começou a reduzir e gerar poucos lucros, a região amazônica entrou em estado de pobreza, já que a economia era baseada principalmente nesse extrativismo do látex. Temos a integração principalmente a integração econômica. A integração da região norte do Brasil para com as outras regiões se fez por meio de políticas. Essas políticas foram econômicas, políticas econômicas, políticas administrativas, políticas orçamentárias, políticas financeiras, todas voltadas à integração da região norte para com o resto do país, feitas durante o período de Getúlio Vargas, como nós vimos, as ações dos interventores buscavam essa integração. Essa integração ela foi possível através de criação de departamentos para promover o desenvolvimento da região norte do Brasil. O que são esses departamentos? Durante o governo de Getúlio Vargas, ele procurou criar órgãos, instituições, departamentos governamentais que buscassem incentivar a criação de atividades que melhorassem a economia das regiões do Brasil. A região norte, a região amazônica não saiu despercebida e não foi, a região norte também teve essas políticas de criação de departamentos para promover a economia na sua região. Esses departamentos, criados por Getúlio Vargas durante o período de Getúlio Vargas, posteriormente dariam lugar ao conhecido SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Nós veremos mais à frente nas nossas próximas aulas sobre o que é a SUDAM. Nós vamos estudar ela. Por enquanto, só sabe que ela existe, tá? A SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, ela foi criada durante a ditadura militar, os governos militares. Porém, a sua estrutura, o seu objetivo, as suas ações, as suas atividades, elas já estavam sendo realizadas pelos departamentos que foram criados durante o governo de Getúlio Vargas. Então, nós sabemos que o governo de Getúlio Vargas buscou a integração das regiões, nesse caso da região norte, pela criação de departamentos. Esses departamentos empreendiam diversas atividades para fomentar e crescer a economia dessa região e integrá-la ao país como um todo. E a população da região amazônica? Nesse período de 1945, ainda era majoritariamente rural, ou seja, a população amazônica, nesse período, era uma população rural, uma população do campo, não era uma população urbana. População urbana, ela só pode ser colocada como urbana quando a maioria da população vive na cidade. E nesse período, a população, a maioria dela vivia no campo, não vivia na cidade. Volto a repetir, na região norte, a população urbana só foi maioria depois da década de 90 e virada para os anos 2000, até agora 2025. Só depois da década de 90, a população urbana da região norte se tornou realmente urbana. Aí nós temos a Amazônia durante a República. Durante a República, que foi o fim do Estado Novo e antes do início da ditadura militar, o período republicano ele não teve muitas ações voltadas para a região norte. Foi meio que um hiato, uma calmaria de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico. Durante a República, de 1945 até 1964, não houve grandes mudanças na estrutura até então existente. Qual a estrutura, professor? Essas que nós vimos, de integração econômica, de uma economia baseada no extrativismo e uma população majoritariamente rural. Essas três estruturas aqui, elas permaneceram durante esse período. Não houve quase ações do governo federal, estadual ou municipal que buscassem alterar essa estrutura. Ou seja, ela permaneceu nesse período até o início da década de 1960 com a ditadura militar. Apenas o aumento da população urbana foi sentido. Por quê, professor? Porque as pessoas estavam começando a migrar do campo para as cidades. E esse aumento contínuo das pessoas do campo para a cidade resultou com que na década de 90 a população das cidades fosse maior do que a população do campo, fazendo assim a população da região amazônica, depois da década de 90, ser majoritariamente urbana. Tá? Então, durante o período da República, de 1945 até 1964, apenas um fator teve mudança nesse período, que é o fator da população, que teve um aumento da população urbana, um aumento lento, porém contínuo.
A economia, ela permaneceu extrativista, com uma migração das pessoas do sul, do campo do sul, para o sul da Amazônia. Como assim, professor? Como eu falei para vocês, as pessoas elas estavam migrando do campo para a cidade. E como era essa migração? As pessoas saíam aqui do sul, do campo da região sul do Brasil, passavam pelo centro-oeste aqui do Brasil e chegavam até o estado de Rondônia, que é o sul da região amazônica, tá? E também o sul aqui do Pará, nessa faixa bem aqui. Então, sempre quando as pessoas elas chegavam até esse local, elas estavam aumentando a população da região amazônica, tá? E isso daqui é aumento da população aqui na região amazônica. Porém, vamos lembrar, a população amazônica, nesse período da década de 45, ainda era majoritariamente rural. Tudo bem? Não era urbana. Essas pessoas que saíam aqui do campo da região sul não iam para as cidades dessas áreas aqui. Ficavam no campo aqui do sul da Amazônia. Então, essa migração, por mais que trouxe um aumento populacional para a região, não foi um aumento populacional urbano, apenas um aumento populacional das pessoas que ficaram no campo. E nós temos a Amazônia durante a ditadura militar. Durante os governos militares ocorreram muitas e expressivas mudanças no contexto amazônico. Eu posso dizer para vocês que, depois dos governos militares, a região amazônica não foi mais a mesma. A região amazônica era uma antes dos governos militares e a região amazônica passou a ser outra depois dos governos militares, sendo por vários fatores: aumento da população urbana, políticas de desenvolvimento urbano, políticas de desenvolvimento industrial, política de desenvolvimento de atividades mineralógicas, política de desenvolvimento de atividades agrárias, agrícolas e pecuaristas. Então, antes da ditadura militar, a Amazônia era uma. Depois da ditadura militar, a Amazônia passou a ser outra região totalmente distinta, tudo bem? E aí nós temos que, durante os governos militares, a economia da região amazônica ela presenciou ou vivenciou uma transição de uma economia baseada no extrativismo, lembre, o extrativismo principalmente do látex, da economia da borracha, para uma economia voltada de base mineralógica, de extração de minerais presentes aqui na região amazônica, e uma economia de base agropecuarista, relacionada às atividades agrícolas e pecuaristas. Então, antes da ditadura militar, a economia da região amazônica era baseada principalmente no extrativismo. Depois da ditadura militar, a economia da região amazônica teve duas bases principais. A primeira, atividades de mineração, e a segunda, atividades agropecuaristas, voltadas à agricultura e à pecuária. Em termos de integração da região amazônica com o resto do Brasil, o departamento, lembra, aqueles departamentos já criados durante o governo de Getúlio Vargas, foi transformado em uma superintendência. Essa superintendência, aqui na região amazônica, ficou conhecida como Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. Ou seja, o governo militar não criou a SUDAM. A estrutura dela já existia desde o governo de Getúlio Vargas para a região, como departamentos que buscavam dinamizar a economia da região norte e assim promover o crescimento econômico. Esses departamentos, durante o governo de Getúlio Vargas, foram transformados em superintendências. A diferença entre departamento para superintendência seriam a hierarquia e a importância desse órgão. Desse órgão federal. A superintendência ela é mais importante, mais poderosa, tem maior arcabouço financeiro e econômico e político acima do departamento. Tudo bem? Por isso que é uma superintendência, ela tem mais importância, ela tem mais força do que os departamentos. E essa superintendência buscou também a integração da região amazônica para com as outras regiões do Brasil. E aí nós temos a população. A população, como eu falei para vocês, ela só vai ser urbana depois da década de 90. Porém, mesmo depois do governo de Getúlio Vargas, a população migrava do campo para as cidades. Esse processo continuou. Foi lento, mas foi contínuo. E a população teve um aumento da migração intrarregional para a Amazônia. Ou seja, a população que saía do campo para a cidade e a população que saía de outros estados para os estados da região norte. Como eu falei para vocês, a população daqui da região sul também saiu da região sul para o sul aqui da Amazônia.
saíram aqui da região sul e foram para Rondônia e para o sul do estado do Pará. Porém, a população aqui do sul não foi a única que fez isso, não foi a única que fez essa migração. Pessoas aqui do Nordeste também foram para a região amazônica e ficaram principalmente no leste aqui do Pará. Pessoas aqui do Sudeste também foram para a região amazônica e ficaram próximas aqui ao sul do Pará. Então, nós vemos que durante o governo da ditadura militar houve uma migração das pessoas de outros estados do país, né, de outras regiões aqui do Brasil, do sul, do sudeste, do nordeste principalmente, e principalmente delas aqui do nordeste. A maior quantidade de pessoas que migraram para a Amazônia foram nordestinos, tudo bem? A essas pessoas faziam a migração intrarregional, que é o quê? Uma migração saindo de uma região do Brasil para ir para outra região do Brasil. Os nordestinos fizeram muito isso. Saíram aqui do Nordeste para a região Norte, saíram do Nordeste para a região Sudeste, saíram do Nordeste para a região Centro-Oeste, tudo bem? Então, durante a ditadura militar, nós tivemos essas três bases, a mudança nessas três estruturas aqui da região amazônica. A economia transicionou de uma economia baseada principalmente no extrativismo para uma economia mineralógica, voltada à atividade de mineração, e agropecuarista. A integração foi promovida através de atividades econômicas gerenciadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. Ou seja, a integração da região norte para com o resto do país começou a ser fortalecida e muito promovida. E a população da região amazônica começou a aumentar por conta dessa migração intrarregional das outras regiões para a região amazônica e também das pessoas que saíam do campo e iam viver na cidade. Em relação às políticas desenvolvidas pela ditadura militar, pelos governos militares para a região amazônica. Nós temos várias. Aqui na aula nós vamos nos ater nas principais e nas mais importantes, por assim dizer. Primeiro, eu quero que você veja o mapa e apenas analise, tá? Não é que eu quero que você decore cada faixa, cada linha desses mapas. Eu quero apenas que você conheça eles, conheça a informação deles e a partir de conhecer, já entender essa matéria, tudo bem? Nas nossas próximas aulas, para a terceira avaliação, para a quarta avaliação, eu sempre vou recapitular e utilizar essas imagens, esses mapas, para você compreender os assuntos aqui da região amazônica durante a ditadura militar, tudo bem? E nós temos como primeiro mapa esse daqui, que são das ações de geopolítica militar para o Brasil como um todo e também para a região amazônica. Nós estamos vendo esses 5 núcleos de geopolítica militar, que são 5 núcleos de ações militares. Os militares, quando eles iniciaram os governos deles aqui no Brasil, eles separaram as diferentes regiões em áreas estratégicas, que eles chamaram de unidades geopolíticas. A região amazônica não escapou a essa ação. Toda a região, como você pode ver, praticamente toda ela, se tornou a ilha amazônica. Aí você pode me perguntar, professor, mas por que toda ela? Como eu falei para você, nesse momento, até então, a região amazônica ainda tinha pouca quantidade de pessoas vivendo. A região amazônica compreende a maior extensão territorial do Brasil. Porém, nessa grande faixa territorial, vive pouca gente. E se vive pouca gente, significa que, se um outro país invadir, ele não vai ter resistência, ele não vai encontrar resistência para invadir essa região. O que faz com que essa região amazônica, a região norte do Brasil, seja muito vulnerável militarmente. Então, por isso que os governos militares aglutinaram todos os estados da região norte, como essa ilha amazônica, dessa unidade geopolítica de atuação militar. Tudo bem? E você pode dizer ilha amazônica. Remeta a ilha como um espaço de terra solitário, um espaço de terra separado de todos os outros, um espaço de terra sozinho. E é isso que era a Amazônia nesse período. Praticamente toda a história da região amazônica foi ser uma ilha, totalmente separada das outras regiões do Brasil. Isso daqui só começou a mudar a partir da ditadura militar, dos governos militares, tudo bem? Das políticas que os governos militares empreenderam na região amazônica, tendo como base as políticas feitas por Getúlio Vargas. Então, aqui na região amazônica, a unidade geopolítica militar é conhecida como Ilha Amazônica. E, a partir dessa unidade geopolítica de Ilha Amazônica, os militares começaram a empreender
outros programas de desenvolvimento aqui da região amazônica, da região norte. Esse outro mapa vai nos remeter a essas regiões reservadas pelos militares. Toda a fronteira brasileira é uma zona de fronteira, esse litoral aqui brasileiro terrestre é a zona de fronteira, que os governos militares vão buscar promover a ocupação dessas áreas, criando vilas, criando aglomerados urbanos, criando cidades, criando vilas campestres, criando aldeias, aldeamentos, assentamentos, qualquer coisa que faça com que as pessoas vivem nessas fronteiras, para buscar fortalecer a presença humana nessas áreas de fronteira e assim impedir com que outro país estrangeiro consiga invadir a Amazônia, a região norte, a partir dessas áreas fronteiriças, tudo bem? Então, os governos militares, a partir dessa ilha amazônica, dessa unidade geopolítica, empreenderam a área reservada. Essa área reservada buscava aumentar a quantidade de pessoas que viviam nas áreas de fronteira. E, ao lado dessa área reservada, temos a Amazônia Legal. A Amazônia Legal vai aglutinar o espaço que vai compreender a floresta amazônica nos estados brasileiros. Não vai compreender totalmente a floresta amazônica, porque vai ter uma limitação dos estados. Como você pode ver, ela vai compreender a linha de divisão entre os estados. Não é a linha limite da floresta amazônica, ao não ser aqui no estado do Maranhão, porque essa parte aqui do estado do Maranhão é muito mais próximo à Caatinga do Nordeste do que a floresta amazônica aqui da região norte. E por isso que o estado do Maranhão é dividido no meio em relação à Amazônia Legal. A Amazônia Legal foi uma unidade, e ainda é porque ela ainda existe. Essa unidade da Amazônia Legal é uma unidade político-administrativa de âmbito federal. Não é que os estados vão empreender políticas próprias aqui na Amazônia Legal, mas toda a política voltada para a Amazônia Legal, ela é controlada, gerenciada, financiada e planejada pelo governo federal, pelos governos do Brasil como um todo, pelo âmbito executivo federal, tudo bem? E essa é a terceira unidade político-administrativa. Temos a Ilha Amazônica, como unidade geopolítica, a área reservada que fica na fronteira, que buscou aumentar a quantidade de pessoas que vivem na fronteira, e temos a unidade da Amazônia Legal. Outra política de desenvolvimento feita pelos militares para a região amazônica foi a criação da SUDAM, que teve como base os departamentos de crescimento econômico de Getúlio Vargas. Tá? Essa SUDAM empreendia políticas de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento econômico, crescimento econômico para a região amazônica como um todo. Você pode ver aqui, ó, essa achura horizontal está remetendo à área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que empreendia atividades, programas que eram baseados em atividades de crescimento econômico para a Amazônia, seja qual for. Industrial, agrícola, pecuarista, extrativista, como por exemplo extração de minérios, hidrelétrico para a construção de usinas, qualquer atividade que remeta a um crescimento econômico para a região amazônica, para a região norte do Brasil, ela vai ser planejada, controlada, financiada e organizada pela SUDAM. Você pode ver aqui que vai compreender vai compreender o estado do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Tocantins e parte oeste do estado do Maranhão. Por que parte oeste, professor? Porque essa área aqui, como você pode verificar, aqui, ó, porque essa área aqui do estado do Maranhão, ela tem a atuação da SUDAM e da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Porque, como eu falei para vocês, o Maranhão, uma parte dele está atrelado à Caatinga nordestina e outra parte está atrelado à floresta amazônica da região norte. Ou seja, metade do Maranhão vai ter a atuação da SUDENE e outra metade a atuação da SUDAM. Por isso existe essa sobreposição da atuação dessas superintendências aqui na área do estado do Maranhão. Tudo bem? Mas lembre, a parte leste do estado do Maranhão, que é essa parte aqui, ó, parte leste, está mais para a atuação da SUDENE, enquanto que a parte oeste está mais para a atuação da SUDAM. E temos as políticas de desenvolvimento durante a ditadura militar, que algumas delas foram muito específicas. Aqui na Amazônia Legal, na região norte, nós temos a Plano Floro, que foi colocada aqui no estado de Rondônia, e nós temos a Prodeagro. Essa Prodeagro, ela ocorreu aqui no estado do Mato Grosso.
Essa Prodeagro, ela foi resultante na atual agricultura muito poderosa da agricultura da soja aqui no estado do Mato Grosso, enquanto que a Planoflora, ela foi atuante para a implementação de florestas plantadas voltadas à indústria madeireira e indústria de celulose aqui no estado de Rondônia, tudo bem? Então foram programas específicos de atuação da Sudam que ocorreram aqui na Amazônia Legal, em 12 estados principalmente. O Planoflora, no estado de Rondônia, e o Prodeagro, no estado do Mato Grosso. E nós temos esses eixos nacionais de integração nacional do desenvolvimento. Como eu falei para vocês, a região norte, a região amazônica, ela sempre teve uma baixa integração em relação às outras regiões do Brasil. A região norte sempre foi encarada como um país separado do Brasil. O Brasil, enquanto um país do sul, e a Amazônia, enquanto um país do norte. Sempre foram esses dois países durante a maior parte do período de existência da região amazônica. Porém, nos governos da ditadura militar, essa diferença ela foi muito atenuada, ela foi muito reduzida, porque os governos militares queriam integrar todas as regiões, assim como Getúlio Vargas queria. Getúlio Vargas, que era nacionalista e desenvolvimentista, buscava a integração das regiões e fortalecimento do federal. Os governos militares fizeram a mesma coisa que Getúlio Vargas, tudo bem? Então, aqui, a integração da região amazônica ela se fez por polos de desenvolvimento. Você pode ver aqui o Polo de Desenvolvimento do Norte da Amazônia, que é o Arco Norte, que pegou o estado do Amapá com o estado de Roraima. Temos o Polo de Desenvolvimento do Rio Madeira e Rio Amazonas, que pegou toda essa área central aqui da região amazônica. Vou botar nessa linha aqui, ó, não contínua. Opa! Toda essa área central aqui da região amazônica vai compreender esse polo de desenvolvimento do Rio Madeira e Rio Amazonas, estado do Amazonas, estado do Acre e parte do estado do Pará. Temos também uma parte aqui do polo de desenvolvimento do Rio Araguaia e Rio Tocantins, que vai pegar uma parte aqui da Amazônia Legal, estado do Tocantins, sul do Pará e parte oeste do estado do Maranhão. E nós temos um polo de desenvolvimento do oeste, que vai pegar esse estado de Rondônia bem aqui, tá? Então, essas unidades, Arco Norte, Polo Arco Norte, Polo Rio Madeira e Rio Amazonas, Polo Rio Araguaia e Rio Tocantins e Polo Oeste, foram eixos de integração da economia dos estados da região norte, dos estados da Amazônia, para com o resto do Brasil. Isso foi feito durante os governos da ditadura militar, tudo bem? Eu quero que você saiba disso. Novamente, eu quero dizer, não quero que você já saiba, sabendo um expert sobre tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. Eu quero apenas que vocês conheçam, compreendam e entendam essa dinâmica de integração da economia da região amazônica para com o resto do Brasil, tudo bem? Feito durante os governos de Getúlio Vargas, seus interventores, um pouco na República, ou quase nada durante a República, e feito muito durante os governos da ditadura militar para a região amazônica. É isso que eu quero que vocês entendam. A relação de integração, base da economia da região amazônica e a sua transição para o cenário atual que nós temos hoje, tá? Em relação ao capital natural amazônico, que é o nosso segundo tópico da aula. O que é, professor, o capital natural? Capital natural é todo e qualquer bem material ou bem imaterial que um local possui que lhe é próprio. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho uma área aqui no sul do Pará, que lá nessa área do sul do Pará, nos municípios de lá, eles são muito ricos em minérios. Aquele minério é considerado um capital natural, porque ele vai ocorrer na área lá, naquele local, naquele espaço geográfico. Ele é formado lá. Ele não foi criado pela ação humana, ele já existia lá. Então aquilo é um capital natural. É um bem material. O minério é algo sólido, a gente pode pegar. Então é um bem material. E o bem imaterial, professor? O bem imaterial é aquilo que a gente não pode pegar, aquilo que é intangível, imaginário, abstrato. Um bem material é, por exemplo, algo cultural, um conhecimento cultural, um conhecimento local de uma região. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, nós temos uma comunidade indígena qualquer que está localizada
no interior do estado do Amazonas. Lá nessa comunidade indígena, o cacique de lá, o índio mais velho, ele passa para os outros descendentes dele, né, para as crianças, que utilizar uma determinada folha é um bem médico para curar uma determinada doença. Ou seja, ele tem aquele conhecimento de que aquela folha que nasce naquela comunidade indígena no interior do estado do Amazonas serve como medicamento. Isso é um capital natural imaterial. É um bem que a gente não pega, esse conhecimento de saber que aquela folha serve como medicamento para curar uma doença, por exemplo, e a gente utiliza isso para o nosso benefício. E isso é um capital natural imaterial. Enquanto que aquelas coisas que a gente pode pegar para o nosso benefício é o capital material. Um exemplo de capital natural material é o minério. Um exemplo de capital natural imaterial é um conhecimento sobre as propriedades médicas de uma planta. Tá? Então, isso é o capital natural. É tudo que a gente pode pegar, seja ele material ou imaterial, e utilizar para nosso benefício. Tá? Os capitais naturais aqui na região amazônica, nós temos vários tipos dele, muitos mesmo. Alguns deles os mais importantes. Minerais, os bens minerais são um tipo de capital natural material. A flora é um capital natural material. A fauna, capital natural material. Recurso hídrico, a água, um capital natural material. Conhecimentos culturais, capital natural imaterial. Porque conhecimento a gente não pega, a gente conhece, a gente aprende, mas a gente não pega conhecimento. E nós temos recursos aquáticos ou recursos terrestres, todos eles, tá? Então, um peixe, um besouro, uma planta, uma pedra, uma gota de água, tudo pode ser capital natural. Se for utilizado para benefício econômico, benefício social, pode ser capital natural, tá? Se for utilizado para benefício econômico ou benefício social. Professor, eu não entendi a fauna. Os bichos são. A gente comercializa bichos, a gente cuida de bichos, a gente utiliza bichos para diversas formas. Por exemplo, existe um besouro no estado do Amazonas que, em 2014, cientistas descobriram que esse besouro da floresta amazônica secreta, por meio de uma glândula, uma excreção. Esse líquido excretado por esse besouro é utilizado nas placas solares dos satélites espaciais, porque ele é muito resistente às propriedades extremas lá do espaço e ele é excelente condutor de eletricidade. Ou seja, esse animal, esse besouro da floresta amazônica do interior do estado do Amazonas foi utilizado como um capital natural material da fauna. Tudo bem? Uma utilização para benefício humano e benefício econômico. Os seus usos do capital natural na região amazônica. Na Amazônia, o bem mais explorado é a madeira, ou seja, a flora. Em segundo lugar, estão os minérios, tá? E em terceiro lugar, a terra como um todo. A terra como pasto ou para utilização como fazenda. Pasto para a criação de gado e fazenda para atividades agrícolas, tá? Plantação. Então, os usos do capital natural, material, na região amazônica, existem três principais. A madeira, em primeiro lugar, os minérios, em segundo lugar, e a terra, em terceiro lugar. A terra utilizada para a criação de pasto, para a criação de gado e para a fazenda, para atividades agrícolas. Isso é o capital natural amazônico, a sua importância, seus tipos e a sua utilização principal aqui na região amazônica. E aí nós temos alguns exemplos, tá? Eu vou trazer para vocês os recursos hídricos, que é o capital natural, material, água. Recursos hídricos, nós temos vários rios aqui na região amazônica. Você pode ver aqui, ó, quanto mais grossa é a linha, maior a profundidade dos rios. Nós temos muitos rios que podem ser utilizados para navegação, podem ser utilizados para captação de água para consumo humano, podem ser utilizados para construção de hidrelétricas e geração de energia elétrica para vários fins. E atualmente, os recursos hídricos são utilizados para energia verde, tá? Que é a energia de hidrogênio. Nós temos o recurso madeireiro, que é o primeiro mais utilizado. Professor, o que é o recurso madeireiro? Nada mais é do que o corte de árvores para, a partir dos seus troncos, promover a economia da madeira. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de arco do desmatamento. Por que arco, professor? Porque a forma dele é semelhante à forma de um arco. Tá? É uma forma circular,
é muito semelhante à forma de um arco, por isso que é arco do desmatamento. E nessa área aqui está a principal ocorrência do desmatamento da floresta amazônica, que compreende está no estado do Pará, Mato Grosso e Rondônia, e está avançando para o interior da região norte do Brasil. Isso é consequência da integração da economia agropecuarista da região amazônica para com a economia agropecuarista aqui do Brasil, tá? O avanço desse arco do desmatamento no futuro vai chegar até um limite, não vai dar mais para avançar mais nada. E aí teremos o desmatamento total da floresta amazônica, como ocorreu o desmatamento total da floresta da Mata Atlântica no sudeste brasileiro. Esse desmatamento está em processo aqui na região norte, na região amazônica. Mas o bem madeireiro, o recurso madeireiro, que são os troncos de árvores cortados, são um recurso natural, material. Essa madeira pode ser utilizada para diversos fins, né? Diversos fins, muitos fins, criação de móveis, comercialização no mercado internacional e entre outros fins. E aqui nós temos os recursos minerais, que são os minérios. Como eu falei para vocês, os minérios foram criados. Os seres humanos eles não criaram os minérios. Os minérios já existem lá, foram formados naturalmente. E aqui nós temos alguns exemplos da ocorrência de recursos minerais aqui na região amazônica. Perceba que eles estão localizados principalmente no norte da região amazônica e no sul da região amazônica. Nos estados aqui no sul do estado do Pará e no norte do estado do Pará, no norte do estado do Amazonas e sul-sudoeste do estado de Roraima, Mato Grosso e Rondônia. Então, essa daqui é a localização do recurso mineral, que quando eles são extraídos e comercializados, são capitais naturais, materiais, que são extraídos aqui da região amazônica. E vamos falar sobre o nosso terceiro e último tópico, que é a Amazônia enquanto uma fronteira socioambiental. Fronteira socioambiental está muito relacionada ao contexto de utilização desse capital natural amazônico e suas consequências em termos de poluição, degradação e exploração e destruição do meio ambiente amazônico, tá? Essa fronteira socioambiental está relacionada com até que ponto a gente pode utilizar os recursos do capital natural amazônico sem fazer com que a floresta seja destruída, como ocorreu com a floresta atlântica. A floresta atlântica foi tão utilizada seu capital natural que ela foi destruída. Não quero que a floresta amazônica seja destruída. Então, eu vou trabalhar, eu vou fazer com que essas atividades de utilização desse capital natural amazônico não gere a destruição da floresta amazônica, não gere poluição, não gere degradação, não gere formas de depredação do capital natural amazônico, que não promovam o desenvolvimento social e ambiental também. Por quê? A Amazônia e a região norte como um todo ainda constituem zonas socioeconômicas não integradas à economia capitalista nacional, ou seja, a Amazônia, por mais que tenha todas essas atividades depois dos governos militares instituídas aqui na região norte do Brasil, ela ainda continua sendo a região mais pobre, a região que vive a menor taxa de pessoas nas cidades, a região que as pessoas ainda vivem muito no campo. De todas as pessoas de todo o Brasil, a maioria da população do campo, não a maioria, mas grande parte vive no campo aqui na Amazônia, tá? Então, essa região ainda pobre, é necessário com que essas atividades nessa região ainda pobre não gerem a destruição da floresta e, consequentemente, a destruição de toda uma região total, fazendo com que essa pobreza nunca acabe. É necessário um desenvolvimento, mas um desenvolvimento que busque a sustentabilidade. Temos o conflito do rural e do urbano. Na Amazônia, ainda constitui um espaço majoritariamente desocupado. Por que, professor? Eu falei para vocês que a maioria das pessoas atualmente vive nas cidades. Porém, nós não temos muitas cidades aqui na região norte, na região amazônica. A maioria das pessoas que vivem na cidade, mas existem poucas cidades na região norte. Só imaginando, tá? Vamos imaginar que no Sudeste tenha 500 cidades, tá? A maioria das pessoas vive nessas 500 cidades lá na região Sudeste. Aqui na região Norte, na Amazônia, existem, vamos imaginar, apenas 10 cidades. Ou seja, a maioria das pessoas da região Norte, que já é uma região pouco habitada, vive nas cidades. E existem poucas cidades que vivem essas poucas pessoas. Tudo bem? E é isso, o conflito do rural e do urbano. A Amazônia, por mais que seja uma grande extensão territorial,
ainda tem uma baixa quantidade de pessoas vivendo nela, uma baixa taxa de população. Ainda é um espaço majoritariamente desocupado, em que as atividades capitalistas são incipientes e, por vezes, predatórias ao meio ambiente. Essas atividades capitalistas são todas as que nós vimos anteriormente: madeireira, mineração e agropecuarista, tá? Principalmente. Elas são incipientes. Por quê, professor? Porque elas foram iniciadas recentemente durante os governos militares. E elas, por vezes, são predatórias do meio ambiente amazônico. Geram a destruição da floresta amazônica, geram a destruição do meio ambiente amazônico. E aí nós temos, nessa situação, desse cenário e desse porquê da floresta amazônica e da região norte como um todo, a questão ambiental. O debate é sobre promover um desenvolvimento social com crescimento econômico, em que o espaço desigual amazônico tenha o privilégio da proteção ambiental. É promover atividades econômicas que gerem crescimento econômico, sem fazer com que o meio ambiente amazônico seja destruído e sem fazer com que a pobreza continue. Tá? Porque uma coisa é você extrair todo o minério daqui e ir embora quando ele acabar, levando toda a riqueza com você. Outra coisa é você extrair minérios de forma sustentável, fazendo com que atividades econômicas fiquem instaladas aqui na região norte, fazendo com que haja desenvolvimento social e afastando a pobreza dessa forma. Tudo bem? Então esse é o grande debate da Amazônia, da Amazônia como uma fronteira na questão social e ambiental aqui no Brasil. Tá? E assim a gente já vai acabar, né, essa nossa aula, e com base nessa nossa aula, eu quero que vocês respondam essas 4 questões, tá? Cada uma dessas 4 questões vai valer 0,25 décimos, totalizando no máximo 1 ponto, que vai servir para a sua segunda avaliação, tá? Essa daqui é a atividade 2. Na nossa aula presencial, eu vou passar a atividade 1, que foi da nossa primeira aula, que não deu tempo de eu passar para vocês, mas eu vou passar na nossa aula presencial, tá? Essa daqui é a atividade 2, que vocês têm que entregar na aula, escrito. Quem não puder ou quiser, pode me enviar um PDF no meu e-mail, tá? Escreva essas questões, coloque seu nome para eu saber quem foi que fez, escreva as perguntas, escreva as respostas e coloque seu nome, envie em PDF esse documento, colocando lá Estudos Amazônicos, 9º ano, fulano de tal, né, o seu nome, e me envie em PDF para o meu e-mail, tudo bem? E assim, eu quero que vocês respondam essa questão. Qualquer dúvida, volte à aula, escute com bem atenção. Eu coloquei pouco texto, coloquei mais tópico, porque é algo mais falado, é algo vídeo que você pode voltar, tá? Diferente da nossa aula presencial, que você precisa copiar para poder reler depois no nosso conteúdo, porque não vou estar com você, estou naquele período da aula. Aqui você pode voltar, pode ouvir novamente, pode escrever o ponto principal que você entendeu, achou mais importante. Então eu priorizei mais falar do que escrever textos longos e compridos. Coloquei mais tópicos frasais por causa disso, tudo bem? Então, assim nós terminamos a nossa aula. Muito obrigado, até a próxima.